Bom, estou transmitindo aqui do interior de Minas, aqui, espero que a banda larga aguente aí. Hoje tem vários casos relevantes e vou abordar um que foi essa questão do vazamento da Intercept, divulgado pelo Reinaldo Azevedo e pelo Intercept, mostrando as palestras do Deltan Dallagnol e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, para um público seleto da XP. Esse público seleto era composto por presidentes dos maiores bancos estrangeiros no Brasil. Eles estavam interessados numa informação específica que mexe com o mercado, que mexeria com valores estatais e ajudaria a definir a estratégia de negócios deles em relação aos concorrentes menos informados. E a informação fundamental era a possibilidade ou não do Lula ser candidato. Então, o Luiz Fux foi contratado, recebeu dinheiro por conta de ser presidente na época do Tribunal Superior Eleitoral e o Deltan Dallagnol como coordenador da Lava Jato no Paraná. Isso aí caracteriza, vamos esquecer a segunda parte aqui do jogo, isso aí caracteriza insider information, ou seja, a divulgação de informações privilegiadas para um grupo específico, visando beneficiá-los no mercado em detrimento de outros investidores. É evidente que se esses grupos tinham informação que o Lula poderia ser vetado, como foi vetado efetivamente, eles passariam a apostar em começar a se preparar para a compra das estatais. A única coisa que segurava essa queima de estatais era a candidatura do Lula. Então você já tem um crime aí, ou um indício de crime, se não quiser ser tão taxativo assim. Mas a situação é mais complicada ainda. Por quê? Porque ambos os atores, o Fux e o Deltan Dallagnol, além da informação privilegiada, eles tinham interferência em todo o processo que interessava a esses bancos que acontecesse. Entenderam? O peso desse encontro. Então, eles vão para um ambiente de banco, recebendo para uma reunião secreta, reservada, só eles e os bancos, para passar informação, insider information, sobre os desdobramentos do caso, especialmente das eleições em função de Lava Jato, para informar os próximos passos da Lava Jato, aquilo tem impacto imediato no mercado. Saber que em tal data o Lula pode ser condenado ou impedido, tinha reflexo, quem sabe antes, compra ações dessas empresas e ganha. Agora, o ponto mais grave é o seguinte, a interferência deles, veja bem, o que esses grupos queriam não era apenas informação, era o compromisso deles com medidas que dependiam exclusivamente deles tomar, como o Luiz Fux tomou. O Fux, quando impede que o Lula fosse solto, naquele habeas corpus lá dado pelo Favretto, quando impede a entrevista do Lula, ele está atendendo diretamente às expectativas desse público que pagou para ele, para ter informações e saber os próximos atos dele. E o Deltan Dallagnol, a mesma coisa. Nós temos agora um indício claro de crime. Você não sabe só se quiser entrar em caracterização, o mais brando é insider information, que é crime. Vocês vejam a JBS, levou uma multa monumental, foram presos aí por certo período por conta de fazer operações no mercado, sabendo que viriam medidas, que eles eram os réus aí, que influenciaria o mercado. Agora nós temos aí decisões que o Dallagnol iria tomar, a Lava Jato, ele como coordenador da Lava Jato, que interferiria diretamente no mercado. E o Fux, do mesmo jeito, no Tribunal Superior Eleitoral, ou como ministro do Supremo Tribunal Federal. Você vê que enrascada que entrou a justiça brasileira, que enrascada. Sem contar o caso Sérgio Moro. Né? O Moro, hoje tem o depoimento do hacker sobre o vazamento, até um depoimento, depois a gente vai reconsiderar, vamos ver direitinho aí as outras investigações da Polícia Federal para saber até que ponto esse hacker conseguiu, em cima de um cochilo, descobrir, sem querer, como entrar no Telegram e pegar todo mundo. Não foi contada ainda a história do hacker. Mas então nós temos de um lado o Sérgio Moro desmoralizando todo o judiciário. O que ele fez esses 2 dias foi muito pior para ele
do que os próprios vazamentos. Aquela história de tentar interferir na Polícia Federal, tentar antecipar as conclusões sobre o hacker, pegar informações de um inquérito sigiloso e mostrar serviço para um conjunto de autoridades que depois se constatou, ou provavelmente vai constatar, que nem foram alvos do hacker, meramente para ou intimidar ou seduzir. Então, é uma desmoralização inédita do Supremo, do Poder Judiciário como um todo, e pegando a Suprema Corte. Isso aí, em outros momentos aí, que se tivesse um país que os critérios de julgamento não tivessem tão adulterados aí pela fase Bolsonaro aí, era demissão e processo não certo, efetivamente. O Moro está conduzindo um inquérito, tentando interferir na Polícia Federal, e um inquérito que ele é parte. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. Hoje ele soltou esse decreto 666 para expatriar imigrantes aí, que todos os juristas consultados aí disseram que é o AI-5 dele. A truculência, através de um decreto, querer atropelar leis que já existem. Então, o que nós temos de quadro assim é o seguinte: o Moro, efetivamente, a única força que ele pode contar são esses grupos de ultradireita, que desde o começo estavam apoiando ele. A gente dizia lá atrás, a Lava Jato é o mote da ultradireita, muito mais que ela que preparou a cama, digamos, para o Bolsonaro. E depende do Bolsonaro. Agora, quando você pega o Fux, como é que fica essa situação? E tem mais coisas rolando aí. Essa questão do Diogo Castor, que foi mencionado no depoimento do hacker, que ele fala ali tinha irregularidade, o Diogo Castor. Isso nós denunciamos lá atrás. O Diogo Castor tinha um irmão que participava da delação premiada com aqueles honorários milionários, caras desconhecidos do Paraná, de repente com honorários milionários. Né? Então, ainda tem muita água para rolar. Mas eu continuo repetindo aqui. A hora que começar a vazar a questão das delações premiadas e as negociações, hoje já foi um escândalo macro. Um escândalo macro. Essa insensibilidade. Quero ver amanhã o que os colegas... Quero ver o que o Barroso vai dizer. O Barroso aí, o sujeito que fala da corrupção e tudo, como é que faz? É um momento crítico aí para a justiça brasileira e num momento em que a força mais negativa para o país é do Bolsonaro. Então, você tem aqui a justiça brasileira sendo vilipendiada aí por essas medidas, sendo mantida aí numa defensiva aí por conta dessa irresponsabilidade de ministros e procuradores. O Ministério Público, com essa desmoralização da Lava Jato, leva de roldão todo o Ministério Público e daí fortalece o poder da fera aí do Jair Bolsonaro. Vamos ver os desdobramentos amanhã, mas esse dossiê do Intercept ainda vai ter muita coisa. Ele mal arranhou a superfície, talvez, do maior escândalo da história do país. E o maior escândalo da história do país é a operação que pretendia desvendar o maior escândalo da história do país, cujos valores de corrupção ficaram menores do que as indenizações que a Petrobras teve que pagar nos Estados Unidos por culpa da Lava Jato. É o país da hipocrisia, mas estamos chegando num momentos decisivos, efetivamente. Eu nem sei se por bem ou por mal, mas decisivos. Pessoal, uma boa noite para vocês aí.